Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor agora, em Apocalipse, capítulo 1. Vamos começar do começo. E vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta no decorrer dessa reflexão que faremos agora. Louvor em Apocalipse. Um tema propício para mim e para você. Tema propício para os nossos dias. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E esse versículo é maravilhoso e deve estar latente aí no seu coração. Versículo 3 diz assim: bem-aventurados. Você pode ler junto aí, mesmo da sua casa. Eu não posso te ver, não posso te ouvir, mas eu creio que você lerá comigo. Vamos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Bondoso Deus, diante da tua face, da tua presença, nós clamamos ao Senhor, que nessa noite o Senhor continue falando aos nossos corações. O Senhor já falou através dos cânticos, dos hinos que aqui foram cantados em louvor ao teu nome. E agora nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, fala com o teu povo agora através da tua palavra. Traga vida, traga vigor, ó Pai, traga esperança no Senhor. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o Antigo Testamento, o povo hebreu, os judeus, tinham muito claramente e muito seguro em seus corações os 5 livros dos Salmos, como o resumo da teologia, como os cânticos que deveriam ser entoados em cada fase da vida, em cada momento da vida. Então há salmos de lamento, há salmos de gratidão, há hinos de louvor, há diversos tipos de salmos, porque os salmos foram escritos para serem cantados em cada ocasião da vida. Essa é a suma da teologia do Antigo Testamento. Para nós, os cristãos, nós entendemos bem isso e cantamos muitos salmos, e está correto. Mas a igreja do Novo Testamento deveria cantar muito mais, e pelo menos à mesma altura, em pé de igualdade, os louvores que estão presentes na carta que enviou Jesus Cristo à sua igreja. Meus irmãos, nós cantamos louvores pautados nas cartas dos apóstolos, e está correto, nos evangelhos, e está correto, mas o nosso coração deveria se encher de alegria e de gozo ao ler os louvores que estão presentes na carta que escreveu, que enviou Jesus Cristo para que João a escrevesse à sua igreja. Apocalipse é a suma da teologia da igreja. Por isso nós precisamos sim ver louvor nessa carta, ver os louvores entoados aqui. E é esse o desafio para nós nessa noite, e é isso que nós devemos meditar e refletir nessa noite. Queridos irmãos, sem mais demoras, eu quero pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver louvor em Apocalipse a partir do livro e vamos caminhar pelo livro. Então eu já te convido a ir a Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Primeira coisa que nós aprendemos no livro de Apocalipse, na carta de Apocalipse, é que o louvor, ele é teocêntrico. É um louvor entregue, é escrito, é cantado, é tocado para Deus. Não é um louvor antropocêntrico. E aí você pode ver Apocalipse 4:8, que fala sobre o louvor que é entoado nos céus. Os 4 seres viventes, eles cantam e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Aqui o louvor é entregue ao Senhor que está no trono, aquele que era, aquele que é e que há de vir, e que faz nos lembrar do tetragrama sagrado,
que é aquele que era e que é e que sempre será, que se apresentou a Moisés, o louvor deve ser entregue a Deus, deve ser escrito para a glória de Deus, deve ser cantado para a exaltação do nome de Deus. O Apocalipse 4:11 ainda diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Queridos, o louvor em Apocalipse é teocêntrico porque é entregue àquele que está no trono. É teocêntrico porque reconhece que o Deus que está no trono é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que tem em suas mãos o sol, a lua, as estrelas, o mar, tudo o que neles há. Louvor em Apocalipse é teocêntrico. Não tem a ver com muitos tipos de músicas que escutamos e que trazem um certo teor, que tentam nos convencer de um louvor a Deus, mas que exaltam simplesmente a vaidade, a idolatria, o egocentrismo humano. Queridos irmãos, o louvor em Apocalipse é teocêntrico, é o Deus que está no trono, o Deus que criou todas as coisas, mas é também cristológico. É um louvor, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Eles cantam agora ao Cordeiro que consumou a obra da redenção, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Vejam, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos, aqui o louvor que é entoado agora a Jesus Cristo. O louvor aqui entregue àquele que morreu, àquele que se sacrificou, àquele que verteu o seu sangue na cruz, que pagou o preço pelos nossos pecados. Irmãos amados, nós vemos aqui o louvor que exalta aquele que morreu, mas que ressuscitou. Veja no versículo 12 do capítulo 5: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Meus irmãos, o louvor em Apocalipse é um louvor centrado em Deus, é um louvor centrado em Cristo. É isso que nós precisamos refletir, é isso que nós precisamos ler aqui, gravar no coração, e é essa mensagem que nós precisamos cantar em dias como os dias que vivemos. Meus irmãos, nós não precisamos cantar um triunfalismo gospel, de uma vitória humana, de um desejo de mostrar que agora eu sou melhor que o outro, de que a minha vitória agora tem um sabor de mel, e que o sabor do outro é o fel, é amargo, bem feito para ele. Isso não é louvor, é uma vingança de alguém que quer se vingar daqueles que não o ajudaram, daqueles que não o ampararam. Isso não tem nada a ver com o louvor bíblico, isso não tem nada a ver com o louvor que é entregue ao Cordeiro. Meus irmãos, se os anjos o fazem, se os 4 seres viventes, se os 24 anciãos fazem, se eles entregam esse louvor a esse Deus e ao Cristo ressurreto, quanto mais pecadores como eu e você. Os nossos louvores não precisam de novos temas, não precisam de novas propostas. O que nós precisamos cantar em nossos dias são louvores que exaltam aquele que está no trono, aquele que vive, aquele que reina, aquele que criou todas as coisas. Nós precisamos exaltar ao Cristo que nos redimiu, que nos resgatou, que nos tirou da morte, das trevas, do império das trevas, que nos trouxe para a maravilhosa luz. Precisamos cantar da ressurreição, daquele que se humilhou, daquele que se entregou na cruz para nos salvar. Esse é o teor do louvor de Apocalipse. Apocalipse tem o louvor que é teocêntrico e cristológico, cristocêntrico. É o louvor da igreja, é o louvor dos seres celestiais, mas também da igreja que está na terra. Dos 24 anciãos que representam toda a igreja, que está triunfante agora, que deve refletir aqui no louvor da igreja militante.
Queridos irmãos, o louvor em Apocalipse flui de toda a criação. Veja comigo aí mesmo, no capítulo 5, versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É o cântico do cosmos. Essa é a melodia que precisa estar nos lábios dos seres angelicais, celestiais, mas também precisa estar nos lábios de todo ser que vive sobre a terra. É o louvor de toda a criação, o louvor que flui do coração do homem, o louvor que está nos céus, que proclamam a glória de Deus, o louvor que é de todo ser que respira. Esse é o louvor que está em Apocalipse, louvor que flui de toda a criação. Se você olhar o capítulo 7, versículo 9, você vai ver que esse é o louvor dos salvos. Esse é o louvor dos salvos, daqueles que foram redimidos e que glorificam a esse Deus. Pois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Esse louvor é o louvor que flui de toda a criação, mas ele está latente, ele está transbordante, de forma abundante, audível, daqueles que foram salvos, por aquele que está sentado no trono, que fez um plano. Louvor daqueles que têm no Cordeiro a razão da sua existência, da sua redenção, da sua salvação. Aqueles que estão diante do trono de Deus, a igreja triunfante, como eu disse. Queridos irmãos, o louvor em Apocalipse exalta a justiça do Supremo Rei. Veja bem, olha lá Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Vamos trabalhar os nossos dedos aí, seja virando páginas aí da Escritura Sagrada, seja aí apertando seu aplicativo. Veja, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino desse mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Grandes vozes. É o louvor que exalta o reino, o domínio justo do Supremo Rei. Queridos irmãos, esse é o louvor que está na ponta da língua dos anjos, dos seres celestiais. Mas veja bem, no versículo 17 e 18 também, aí mesmo, dizendo: agora são os 24 anciãos, agora são aqueles que estão diante do trono de Deus, que se prostram constantemente diante de Deus e dizem: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Na verdade, todas as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, aos que temem o teu nome, assim pequenos como aos grandes, e para destruirdes os que destroem. Queridos irmãos, aqui é a exaltação da justiça de Deus, aqui é a exaltação do julgamento perfeito de Deus, justos e verdadeiros caminhos. Aqui, nesse mesmo teor, nós vemos no capítulo 16, versículo 4, nós vemos aqui agora um anjo, o anjo do terceiro flagelo aqui, louvando a Deus, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Capítulo 16, versículo 4 de Apocalipse. E agora o anjo louva a Deus. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és o que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Queridos irmãos, a justiça de Deus deve ser o teor também do nosso louvor.
Não é um louvor simplesmente da vitória do homem, das conquistas dos homens, não é simplesmente o emocionalismo, não é simplesmente isso. O louvor a Deus, o louvor em Apocalipse exalta a justiça do Supremo Rei. O Deus que julga, é o Deus da misericórdia sim, é o Deus do amor sim, é o Deus da graça, da compaixão, mas também é o Deus da justiça. É o Deus que dá o galardão aos seus servos, mas também é o Deus que retribui a cada um segundo as suas obras, aos malfeitores, aos assassinos, aos mentirosos. A justiça de Deus é visível nas suas vidas. A justiça de Deus aqui em Apocalipse é claramente revelada a eles. Irmãos, o louvor em Apocalipse exalta a justiça desse rei. Veja o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus. Queridos irmãos, o próprio Satanás já foi julgado, já foi condenado. Então nós não precisamos temer, como cantamos há pouco. O que vamos temer se o leão da tribo de Judá, o justo juiz, o supremo rei do universo, como diz o Salmo, reina o Senhor, tremam todos os povos. O que vamos temer? Precisamos cantar e exaltar a justiça desse Deus, que já julgou todas as coisas, já julgou Satanás, já o condenou. Esse é o louvor em Apocalipse. É um louvor teocêntrico, cristocêntrico. É um louvor que flui de toda a criação, de todo o cosmos. Todo o cosmos se reúne para exaltar esse grande Deus, esse grande Cordeiro, esse Salvador amado. Esse é o louvor de Apocalipse, que exalta a justiça de Deus, que não tem um romantismo gospel, de uma justiça qualquer, de um amor medíocre, de canções que falam de amor como se Deus fosse amante daqueles que cantam. Conversando uns dias atrás com o pastor Amauri, há um tempo atrás com ele dizia que Tozer, há muitos anos atrás, referindo-se a compositores, a cantores que cantavam já naqueles dias, falando de Deus como se Deus fosse seus amantes, canções de amor baratas. Mas nós cantamos o Deus de amor, o Deus da graça, o Deus do favor, mas nós também devemos cantar o Deus justo, o Deus que tem o julgamento perfeito, o Deus que não aceita a mentira, o Deus que não aceita o engano, a falsidade. Devemos cantar a justiça desse Deus, que já julgou Satanás e que já libertou o seu povo do seu jugo. Queridos irmãos, o louvor em Apocalipse é bíblico. Pode parecer redundante, não é? Claro, pastor, está na Bíblia. Não, queridos. O louvor em Apocalipse resume toda a Bíblia. Passa por toda a Escritura. Assim como os Salmos traziam a suma da teologia, da Torá, que era a base do ensinamento, dos mandamentos, da direção de Deus para os seus dias. Apocalipse traz para nós o resumo. Apocalipse traz no louvor que é entoado do povo vitorioso, dos redimidos. Apocalipse capítulo 15, vá lá, capítulo 15, versículo 2, traz aí o percorrer da Escritura, como o próprio Jesus disse em Lucas 24, 44. Veja bem, leiamos essa canção, leiamos esse louvor a Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam, preste atenção, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus,
Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Queridos irmãos, nesse louvor a Deus, no momento em que esse povo redimido, esse povo que é vitorioso por causa do Cordeiro, por causa do amor do Deus que está no trono, do Deus Criador, por causa da redenção do Cordeiro, por causa da salvação, por causa da ressurreição desse que é o único que é digno de abrir o livro, de conduzir a história ao seu rumo. Por causa disso, esse povo está cantando. E o cântico de Moisés, irmãos, se você lembrar aí, Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15 é o cântico de Moisés. É quando Moisés, após o livramento da morte do Mar Vermelho, após o povo passar ali a pé enxutos, após Deus naufragar ali Faraó e os seus cavaleiros que queriam matar a esse povo, queriam tomá-los de volta, trazê-los de volta à escravidão aos que continuassem vivos. Moisés canta, é um cântico de louvor. Oh, irmãos, é um cântico que exalta o Deus que os libertou, o Deus que os tirou da escravidão, o Deus que os trouxe do Egito, que os fez passar a pés enxutos e os livrou da morte. Ah, que bênção poder cantar assim. E é esse o cântico que está nos lábios do povo de Deus. O cântico ao Cordeiro cita o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: quem não te temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. E nesse capítulo de Jeremias, quando o profeta fala sobre quem não te temerá, ó Rei das nações, ele está falando da loucura, da tolice daqueles que adoram os ídolos. É uma loucura depender dos ídolos, que não podem ver, que não sentem cheiro, que não podem livrar, que não podem salvar. E Jeremias está dizendo que todos aqueles que são idólatras, que têm os seus ídolos, que dependem, que colocam neles a sua fé, serão esmagados pelo Rei das nações. Assim como seus ídolos, eles serão destruídos. E esse é o cântico de Apocalipse, capítulo 15. Nós ainda aqui no Cântico ao Cordeiro, temos eles cantando o Salmo 86, no versículo 9, que diz: quem não te temerá a ti, ó Rei das nações, novamente. Porém o teor aqui agora é alguém que canta. O Salmo 86 é um salmo de lamento, é de alguém que está no sofrimento, é de alguém que está no momento difícil, mas que não recorre a nenhum outro Deus, a deuses estranhos, a deuses falsos, mas que recorre somente ao Deus que pode ajudá-lo na angústia, nas aflições. O teor desse louvor passa pela lei, Moisés, pelos profetas e pelos salmos, ou seja, passa por toda a escritura do Antigo Testamento e culmina nesse louvor maravilhoso do Novo Testamento. Queridos irmãos, Apocalipse nos ensina que devemos cantar a esse Deus que nos libertou, a esse Deus, sim, que está conosco, que está nos guardando, o Deus que confiamos, esse Deus que é o Deus verdadeiro e não é um ídolo, esse Deus que é o Deus que nos socorre, é o Deus que nos ajuda nas aflições. O louvor ao Senhor é entoado por aqueles que o reconhecem através das Escrituras. É o Rei das nações, é esse Rei que é exaltado, o Rei que os libertou da escravidão do pecado, que a besta os mantinha, é o Rei que os livrou da morte, da tolice, da idolatria, é o Rei que lhes socorre, é o Rei que está com seus ouvidos atentos. Queridos irmãos, o louvor em Apocalipse celebra a vitória e a volta gloriosa do Cordeiro. Vamos até o capítulo 19 agora. Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Esse é o grande finale de Apocalipse aqui para nós, dos louvores aqui. Queridos irmãos,
é a celebração da vitória e da volta do Cordeiro. Veja bem, o cântico da vitória sobre a grande meretriz é a chegada do tempo das bodas do Cordeiro. E eles dizem, depois dessas coisas, aqui, anjos, a igreja triunfante, cantando ao Senhor. Depois dessas coisas, vi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros, justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono exclamando. Agora, nesse louvor há uma intensificação, há uma voz que sai do trono e que faz com que o louvor seja intensificado agora do povo de Deus. Veja bem, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temei, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, o povo da promessa, o povo que aguarda a sua volta, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Queridos irmãos, o louvor em Apocalipse é um louvor de celebração, mas não é a celebração da carne, não é a celebração daqueles que pensam simplesmente em pular, em gastar as suas energias, em molhar, suar as suas camisas, passar tempo pulando na presença do rei, o que é uma loucura. Porque na época dos reis, se alguém aparecesse em sua presença, pulando como um maluco, essa pessoa poderia morrer. Aqui são a igreja triunfante se prostrando diante do Senhor. Aqui é os céus declarando, celebrando a alegria da vitória de Cristo sobre a meretriz que enganou muito tempo, que enganou a humanidade, que enganou os homens, mas que agora foi derrotada. É a chegada do grande encontro, do casamento, as bodas do Cordeiro. Queridos irmãos, essa é a canção intensa, essa é a canção que deve estar no meu e no seu coração nos dias em que vivemos, nos dias em que enfrentamos. Esse deve ser o maior anseio da igreja militante, a igreja que está aqui na terra, a igreja que está suportando o sofrimento, as dores. Esse deve ser o maior desejo do seu coração. As nossas canções, elas precisam falar sobre a volta do Alfa e do Ômega. As nossas canções, elas precisam cantar Maranata, vem Senhor Jesus, volta logo Senhor, enxuga dos nossos olhos toda lágrima, vem Senhor. As nossas canções precisam transbordar do desejo da volta de Jesus. Nós precisamos não ter medo de Apocalipse, não ter medo de ler o livro, pelo contrário, precisamos ler mais, meus irmãos. Apocalipse é um livro que precisa ser muito mais lido, mais desejado pelos cristãos. Assim como conhecemos muitos salmos e cantamos a respeito deles, precisamos cantar a respeito do nosso Deus que está no trono. Como cantamos os salmos, precisamos cantar mais sobre Jesus Cristo, menos do homem, menos dos sentimentos humanos, menos das vontades do homem e mais da redenção, da ressurreição do nosso Senhor. Precisamos cantar mais sobre a justiça do nosso Deus. Precisamos cantar mais, queridos irmãos, de forma bíblica, Antigo e Novo Testamento.
Precisamos ter canções mais teológicas, mais densas, que falem das Escrituras, que ensinem a respeito das Escrituras. Precisamos cantar mais sobre a volta de Jesus. Eu vejo seitas cantando sobre a volta de Jesus de formas equivocadas, ensinando as pessoas a esperar a salvação de anjos, a esperar a redenção, a esperar que Satanás leve os seus pecados. Uma bobagem! A Bíblia nos ensina que todas as nossas culpas, todos os nossos fardos foram lançados sobre o Cordeiro que vive pelos séculos dos séculos na cruz. Precisamos cantar mais, de forma bíblica, teológica. Precisamos cantar mais as Escrituras sagradas e fugir da idolatria, da tolice, da loucura. Buscar ajuda nas aflições, somente em Deus, confiando somente nele, pois ele é por nós. Precisamos cantar mais sobre essa volta gloriosa, queridos irmãos. Podemos muito aprender em Apocalipse, muitas coisas. Esse aqui é um breve resumo, não é, do que podemos aprender através do louvor que é entoado ao nosso Deus, nessa preciosa carta, que deve ser lida nesse tempo em que enfrentamos, no tempo em que vivemos. Porque o louvor de Apocalipse, para concluirmos aqui, o louvor em Apocalipse faz com que vejamos a história da humanidade de forma muito clara. O nosso Deus continua no seu trono, queridos irmãos. O nosso Cristo, sentado à sua destra, está juntamente com Ele, encaminhando todas as coisas para a consumação dos séculos. E isso deve trazer motivação ao seu coração, deve trazer força, fortalecimento à sua alma, porque o nosso Deus conduz a história, o nosso Senhor e Salvador está conduzindo todas as coisas. E nesse tempo, Ele está cuidando do seu povo, amorosamente. Ele está cuidando de você, querido. Está cuidando da sua família. Agora mesmo Ele está sustentando o seu coração. Agora mesmo Ele fala à sua alma. E você precisa louvá-lo, você precisa cantar a Ele, mesmo nesse tempo, pois Ele tem cuidado de vós. E Ele tem exercido os seus juízos, justos juízos. O louvor verdadeiro expressa quem Deus é. Ele não é um ídolo. Ele não está parado, Ele não está de braços cruzados. Ele age por nós. Queridos irmãos, além de saber que Ele conduz a história, nós sabemos que tudo já está resolvido. Nós sabemos o final do filme. Nós já sabemos o final de toda a história. Nós sabemos o que acontecerá no final de tudo isso. Claramente está aqui escrito. Paulo e Silas, quando estavam presos, em Atos capítulo 16, eles cantavam ao Senhor, eles estavam com seus corpos feridos, eles estavam encarcerados, mas eles não deixaram de louvar a esse Deus bendito, pois eles já sabiam da conclusão de todas as coisas. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, versículo 30, queridos irmãos, na última ceia, caminhando para a cruz, rumo à cruz, sabia que sofrimentos o aguardavam, chicotadas o aguardavam, mas Ele sabia mais que isso. Ele sabia da concretização da salvação, da redenção, do que Ele estava indo fazer, e Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, e por isso Ele cantou um hino. Jesus nos enviou essa carta de esperança, Apocalipse, para ensinar a mim e a você a cantar em todas as eras, em todos os tempos, pois nós já sabemos o que nos aguarda, a volta gloriosa e a vitória bendita, explícita diante de todos os olhos o verão, e é isso que cantamos, e é esse Deus que adoramos, e é esse o teor do louvor de Apocalipse. Te seguirei, Senhor, seja sempre onde
sempre ouvirei, Senhor, tua palavra e o teu amor. Eu te seguirei, Senhor, seja sempre onde for. Eu sempre ouvirei, Senhor, tua palavra e o teu amor. Obedecemos ao Senhor, nosso Rei e Salvador. O universo aos teus pés, te adorando por quem tu és. Te louvo, exalto, adoro por teu coração. Te amo, te busco, espero em ti, Senhor. Obedecemos, ó Pai. Obedecemos ao Senhor, nosso